Olá, eu sou o Felipe Vieira e a partir de hoje estarei no SBT Rio Grande, segunda edição, com Luciane Coleman e nossa equipe de repórteres, levando até você as principais notícias do dia no Rio Grande do Sul. Obrigado por sua audiência. E é claro que nem no pior dos meus pesadelos eu imaginaria que a primeira manchete minha aqui no segunda edição seria a perda de um grande amigo. Morre o jornalista Ricardo Vidarte. Aos 58 anos, o apresentador do SBT Esporte não resistiu a uma parada cardíaca. Colegas, fãs, jogadores e dirigentes lamentaram a morte de um dos mais talentosos jornalistas esportivos do país, cuja marca registrada era o sorrisão. Tá aí o Ricardo, grande figura realmente. Veja hoje ainda. Por que o preço da gasolina é mais caro em Porto Alegre que em outros municípios da região metropolitana? Nossos repórteres procuram uma explicação sobre o valor do litro ser em média 20 centavos mais barato em cidades vizinhas da capital. E ainda, a insegurança pública não dá trégua no interior. Em Bento Gonçalves, um bandido tentou assaltar uma farmácia, mas não se deu muito bem não. Tudo isso e muito mais no segunda edição que já está no ar. A segunda-feira foi de profunda tristeza para todos nós do SBT e também para os amantes do futebol. Ricardo Vidarte morreu nesta manhã vítima de uma parada cardíaca. Para todos ele deixa a lembrança de um grande profissional cheio de irreverência e alegria. Uma marca inconfundível. Meus líderes máximos do futebol brasileiro. Um jeito só dele. Quantas histórias ele deixou. O Vidarte, eu estava com uma crise de asma na Alemanha uma vez, de novo com ele, e caindo uma nevasca lá fora, ele falou: Haroldo, quero saber se você é louco mesmo. Vai lá fora agora, só de calção, que você cura a tua crise de asma. Eu sou pirado mesmo, né? Nesse aspecto, digo: Vidarte, deixa comigo. Foi lá e passou a crise de asma e falou: descontei. Ricardo Vidarte começou no SBT em 2007. Apresentava o programa de esporte ao lado de Edgar Schmidt. Tinha mais de 30 anos de carreira. No currículo, transmissões de futebol, coberturas de Libertadores, mundiais de clubes e 4 Copas do Mundo. Hoje foi um dia difícil, pesado. Os ex-companheiros demoraram para acreditar na notícia. Aos poucos, a ficha foi caindo. Acima de tudo, um profissional super bem relacionado, bem informado. Isso para o jornalista é absolutamente fundamental. Para as novas gerações, uma referência. O Vidarte, eu sempre gosto de dizer que ele era diferenciado, né, dos outros. Ele sempre foi uma pessoa completa, né, com um coração muito bom. Para o presidente do Grêmio, a morte de Ricardo Vidarte representa uma perda irreparável. Eu tenho dele, vou levar dele grandes lembranças de um grande sujeito, um grande amigo, uma boa parceria, um grande repórter. Vou ter com ele as melhores lembranças da crônica esportiva gaúcha e de uma amizade que se consolidou. Gostaria de expressar meus sinceros sentimentos pela perda desse profissional, uma referência na crônica esportiva gaúcha. Vai fazer falta. Nas redes sociais não faltaram demonstrações de carinho. O governador do estado lamentou a perda. Abatido, Renato Portaluppi foi pego de surpresa com a notícia. Muita tristeza nossa aqui. E nessas horas é muito difícil de falar, ter palavras. Eu já passei por vários momentos dos acontecimentos. Então, mais uma vez, meus pés, minha família, um grande abraço aos companheiros dele. É uma perda muito grande para todos nós. Para quem todos os dias dividia o mesmo campinho, Vidarte era mais do que um colega, um amigo, um parceiro. Vai ser muito difícil. Está sendo muito difícil. A gente era um só ali, né? No ar. Um completava o outro. Mas eu sei que não sou só eu que fiquei sozinha nessa. Toda a família do SBT, a gente viu isso hoje. Eu fico com aquilo que um colega nosso me disse. Acho que uma pessoa só morre quando ela não deixa nada
de lembrança, né? E eu acho que não é o caso. A alegria e a irreverência do Vidarte ultrapassava a tela da TV e ganhava as ruas. E era justamente do contato diário com as pessoas que ele tinha a repercussão dos comentários e fazia disso uma boa tabelinha. Ele tinha um modo dele diferente, né, de falar sobre futebol, principalmente sobre o nosso futebol do Grenal, e principalmente o meu Grêmio, né. Faz falta um cronista bom que nem era, né. Líder máximo do futebol brasileiro. Líder máximo. Meus líderes máximos do futebol brasileiro. Da minha parte, na chegada ao SBT e há mais de 30 anos que eu conheço o Vidarte, o meu melhor agradecimento a ele pelo carinho, né, que me recepcionou. A gente foi colega de faculdade na PUC e a gente teve uma amizade muito longa, né? Na sequência da PUC trabalhamos juntos em outros veículos, né? E agora nos reencontramos com muita alegria aqui. A recepção dele foi muito especial. E Luciano Icon, uma daquelas coisas que a gente não consegue explicar, porque o Vidarte era muito de postar coisas no Twitter dele, né, que eram relacionadas ao futebol, à dupla Grenal, às atividades do jornalismo. Mas hoje ele postou esta mensagem aí que deixou todos nós depois, né, com uma daquelas questões assim, o que ele quis nos dizer, né? Eram 7 da manhã e ele postou isso aí. Não era do costume do Vidarte colocar coisas assim. Tchê, se tu tem Deus, o resto é detalhe. E ele, pessoa boa que era, tinha muito Deus na vida dele, Luciane Coman. É verdade, né, Felipe? Deixou todo mundo muito surpreso, muito chocado, consternado. Antes de mais nada, boa noite para você, boa noite para o pessoal que está em casa. Seja muito bem-vindo, Felipe Vieira, ao SBT-RS. Pena que num dia como hoje, né, em que todos estão muito tristes e abalados. E olha, Felipe, as homenagens, né, para o Vidarte vieram de todos os cantos do país, das mais variadas formas. Houve manifestações em nota oficial, em redes sociais, em sites. Prestaram homenagens além da dupla Grenal, como o Leonardo mostrou ali na reportagem, né? Clubes como Novo Hamburgo, Juventude, enfim, de todo o estado, torcidas organizadas, associações ligadas ao jornalismo, ao esporte, colegas, ex-colegas, atletas, dirigentes de clubes, além de autoridades como o governador Sartori e o prefeito aqui, Nelson Marquesa Júnior. E olha, Felipe, o velório começa logo mais, viu, às 8 da noite, no cemitério João 23, aqui em Porto Alegre. O sepultamento está marcado para amanhã, às 10h30 da manhã. Lembrando que o cemitério João 23 fica na Avenida Natal, número 60, bairro Medianeira, Felipe. Obrigado, Luciane. A gente volta em instantes com a Luciane e também com outras informações a respeito dessa grande figura. Ricardo Vidarte estava todos os dias conosco aqui no SBT Esporte. Daqui a pouco também as informações da área policial. Em Novo Hamburgo, homem é preso depois de assaltar o motoboy que foi entregar X para ele. Eram 4 X-Bacon e 1 refrigerante. A fuga foi registrada pela vítima. Você acompanha aí toda a perseguição e a destreza do motoboy, pilotando e gravando com o seu celular a perseguição que fez ao homem que havia roubado os X dele. Daqui a pouco, todos os detalhes desta história. Pode correr, ó. E venha Abu Dhabi, Emirados Árabes. E a gasolina, hein? Tá cara demais, né? Uma coisa que eu não entendo é porque quando a gente sai aqui, pertinho de Porto Alegre, encontra preços mais baixos. Aqui, em cidades vizinhas, aqui do lado. Você também se pergunta por que o combustível é mais barato na região metropolitana? Confira na reportagem de Guilherme Roquete que a diferença pode chegar a 20 centavos por litro. No bairro Jardim Botânico, é possível encontrar a gasolina a R$ 4,29. No Partenon, o preço é 2 centavos mais barato. No bairro Menino Deus, o litro chega a R$ 4,39. Por isso, quem vai viajar para a Serra ou para o Vale dos Sinos, deixa para abastecer fora da capital. A viagem que faço, obrigatoriamente passo por Canoas. Primeiro. Segundo, porque faz tempo que sou cliente.
E terceiro, porque me parece que sim, os preços estão mais em conta do que lá em Porto Alegre, não é? Basta cruzar o Rio Gravataí para encontrar a gasolina a R$ 4,09 o litro, o mesmo preço encontrado em Esteio e em Sapucaia do Sul. Por isso, Nelson deixa para encher o tanque quando pega a estrada. Passa aqui e abastece para compensar, né? Os revendedores de combustíveis afirmam que o preço do frete é o mesmo para distâncias até 100 quilômetros. Por isso, não faz diferença se a gasolina vem para Porto Alegre ou para outras cidades. O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis afirma que a concorrência é maior nas cidades da região metropolitana do que na capital. Por isso, os empresários trabalham com uma margem baixa para vender mais. O ex-presidente do Sulpetro afirma que depois do último aumento, a margem de lucro dos postos mal dá para cobrir o custo de operação. Nós estamos com 44 centavos de margem bruta. Só o cartão de crédito ele custa para nós de 17 a 20 centavos. Sobra menos de 30 centavos para cobrir todas as despesas de operação de um posto de gasolina. Quem circula só dentro de Porto Alegre não escapa de pagar mais caro. Por isso, o Procon estadual recomenda que os consumidores pesquisem. O site da Agência Nacional do Petróleo divulga os preços da gasolina em todas as cidades. Também é importante guardar a nota fiscal. Só pode ser comprovado através da nota fiscal. O consumidor, mesmo ao abastecer, tem que solicitar a nota fiscal. Em São Leopoldo, Novo Hamburgo e Esteio, os preços podem chegar a R$ 4,27. Encher um tanque de 50 litros que estiver na reserva custa cerca de R$ 10 mais barato que na capital. Já dá uma diferença, né? Compensa? Compensa, claro que compensa. Compensa mesmo, né? E só a alta carga tributária ou essas informações vindas do pessoal dos postos de combustíveis não explica o fato de pagarmos 3 vezes mais na bomba do que o preço que sai da Petrobras. Conversei com a diretora do Procon Porto Alegre, Sofia Vial. Ela promete para junho a conclusão de uma ação inédita de investigação, onde estão sendo mapeadas as coincidências de preços em postos da capital. Cerca de 40 distribuidoras de combustíveis forneceram os valores que repassam a gasolina para mais de 100 postos em Porto Alegre. Esses preços estão sendo confrontados e, com isso, talvez o Procon desvende esse mistério da Santíssima Trindade da gasolina. Petrobras, distribuidoras e postos que ferram com a gente, consumidor, com esse preço na bomba. E agora deixa eu conversar um pouco com a Luciane Coleman sobre um assalto inusitado em Novo Hamburgo. Luciane, me explica melhor essa história. Na redação me falaram que o bandido roubou um entregador de X, um motoboy. É isso mesmo, Luciane? Por incrível que pareça, Felipe, é isso mesmo. Esse fujão aí, ó, de camiseta vermelha, que nós estamos vendo nas imagens, tinha acabado de roubar um entregador de X. Ele fez o pedido por telefone lá numa lancheria do bairro Primavera, em Novo Hamburgo, e esperou o motoboy na frente de uma pousada, como se fosse um hóspede, né? Aí depois que ele recebeu o combo de 4 X-Bacon mais um refrigerante, ele anunciou o assalto e ainda pediu o dinheiro do troco, né? Porque ele a princípio iria pagar, mas claro, não pagou nada, ainda queria o dinheiro do troco. O motoboy se negou em entregar o dinheiro. Aí começou a perseguição, o ladrão fugiu e aí resultou nessas imagens que nós estamos vendo aí, nessa perseguição. Fugiu? Fugiu mesmo, Fugiu, né? Para uma funerária. Ele tentou abrigo numa funerária, disse que estava sendo perseguido por um traficante, olha só. Ainda bem que o proprietário não acreditou muito na história e ele seguiu a fuga, né? Depois, com a ajuda ali da patrulha da Brigada Militar, esse homem de 44 anos acabou detido e aí foi identificado como foragido, ou seja, ele estava foragido do sistema penitenciário, Felipe. Agora, a destreza do motoboy perseguindo ele, né, e filmando realmente também, as cenas são fantásticas. Sim, de vai ali na contramão, nossa senhora, parece cena de filme, né? Exatamente. Tem ali um sobe-som ali, uma hora ali que o motoboy tá indignado, né? Ou seja, querendo ou não, o ladrão ali roubou o produto dele, queria assaltar ele. Vamos ver se a gente consegue ouvir, ó. Era, mano. Vai ter que te mudar. Nessa funerária aqui no Rincão,
ó, o vagabundo chinelo tá aí, ó, tá aí dentro aí. Já era pra ti, mano, pode correr só, mais. olha ali o motoboy, aí não conseguiu abrir. Pode correr até a morte, mano, já era. E ele provocando, o motoboy foi corajoso, porque afinal de contas não sabia se o sujeito estava armado ou não, né? Mas foi corajoso provocando ele ali. Luciane, segue comigo, né? Você tem outras informações da insegurança pública, Luciane. Pois é, Felipe, lá no assalto, né? Uma tentativa de assalto lá em Bento Gonçalves. Olha só as imagens, né? O ladrão entra na farmácia, vai direto pro caixa. E aí essa briga, esse quebra-pau que vocês estão vendo é porque um funcionário viu que o ladrão não estava armado, se aproximou e aí reagiu. E por isso começou, então, essa briga, essa discussão. Enfim, o funcionário conseguiu expulsar o bandido, ele não roubou nada. E essa ação aconteceu no último sábado, numa farmácia que fica na Júlio de Castilhos, no centro de Bento Gonçalves. Agora, isso... Mas claro, né, Felipe, a gente tem que orientar que as pessoas não podem reagir, Exatamente o que eu ia dizer, né? Quer dizer, a questão é nesse caso aí, os dois reagiram, né? No primeiro caso, o motoboy perseguindo, que também era perigoso, mas é uma outra situação, estava de moto, né? Tinha uma outra qualidade, uma outra possibilidade de fuga. Agora, nesse caso, não, né? Saiu no soco ali dessa forma, tem que tomar cuidado, né? Até porque, lembrando, né, Felipe, semana passada, na quinta-feira passada, a gente teve aquele caso de latrocínio aqui em Porto Alegre. Exato. E o idoso que faleceu, que foi vítima, né, de um assalto e levou um tiro, ele achou que a arma era de brinquedo, só que não era. Exatamente isso. Bom, Luciano, tem um terceiro caso, dessa vez em Uruguaiana, a morte de uma criança de forma estúpida e por uma irresponsável que estava dirigindo sem carteira de motorista. Sem carteira não, ela não tinha habilitação, inclusive, para dirigir. Que história é essa? Pois é, né? Que baita irresponsabilidade. Olha só que final trágico, né? Isso aí aconteceu hoje pela manhã, Felipe. Ele estava atravessando a rua com a avó em direção à escola quando o carro atingiu os dois. A avó, de 63 anos, também sofreu fraturas, mas sobreviveu ao atropelamento. O menino foi arrastado, olha só, por quase uma quadra. Que coisa terrível só de se imaginar nisso, né? Infelizmente, ele não resistiu. A motorista de 25 anos, ela ainda seguiu dirigindo por mais 2 quadras e ela só parou. Não foi por conta própria, não. Foi porque ela caiu dentro de uma vala, Felipe. Mostra bem a fotografia ali. Pois né? Ela não tinha habilidade nenhuma, irresponsável, dirigindo sem carteira de motorista, sem habilitação. Ela não tinha habilitação. Não tinha habilitação. Ela não teve a carteira caçada, nem isso. Ela não tinha habilitação mesmo. É uma irresponsável total. Total, né? Tanto que ela foi presa em flagrante por homicídio de trânsito com a agravante, né? Pelo fato de que ela não tinha a carteira de habilitação e ainda pelo fato de tentar fugir ali do local do crime sem prestar socorro. Ela já foi conduzida para a penitenciária modulada de Uruguaiana e agora a polícia investiga as razões do que aconteceu para ela atropelar, né, a avó e o neto. O que aconteceu? Se tinha sol, se ela não conseguiu enxergar, afinal, o que aconteceu? No caso do menino, né, ele foi arrastado porque ele ficou preso, né, ao retrovisor. As roupas dele ficaram presas ao retrovisor. E mesmo no retrovisor, ela não tinha a menor ideia que tinha uma criança ali. Quer dizer, um acidente daqueles que não tem explicação mesmo da irresponsabilidade, da má condução da figura. Luciane, qual é a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nas próximas horas? Bom, Felipe, vamos amenizar, né? Vamos falar então realmente agora da previsão. Agora, nas próximas horas, a temperatura continua caindo em todo o estado, ou seja, a gente vai ter mais uma madrugada agradável, com sensação até de frio por causa do vento. Então, os mais friorentos como eu podem puxar aí uma cobertinha. Vamos dar uma olhadinha então no mapa. Amanhã, o ar seco continua mantendo então o tempo firme em todas as regiões do estado. A gente pode ter nevoeiro no amanhecer em alguns pontos. A terça vai começar com a temperatura baixa, né, que já vem da madrugada, mínima de 12 em Santa Rosa e em Caxias do Sul. E aí esquenta rápido à tarde, chega a 29 em Santa Maria. Em Porto Alegre, terça-feira de sol e nuvens, mínima de 14 graus, máxima de 28. E aí, como a gente vai ter ar seco, né, por aqui, a gente mantém pelo menos até quinta-feira, pelo menos até quinta, né, esse tempo, ou seja, pouca coisa vai mudar. Vai ser uma semana de grande amplitude térmica, como vocês podem ver, as mínimas são baixas e à tarde esquenta bastante, Felipe. E agora começa aquele período de pequenas brigas entre os casais, né? Uns puxam o cobertor e outros tiram o cobertor. Lá em casa. Conheço bem essa história em vários lugares do planeta. Sempre assim. Ah, bem.
O SBT Rio Grande, segunda edição, volta em instantes para falar um pouco mais de um cara que vai deixar muita saudade em você, telespectador do SBT e em todos nós. Boa noite, ver. Eu não sei, eu não tô vendo tu apontar, meu. Vem, pode ficar. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Exposol 2018, Feira Internacional, de 3 a 6 de maio, em Soledade.